Graça e paz. Amém, Jesus. O Evangelho de João, capítulo 17. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir, das coisas que não aparecem. Amém. É muito gratificante e importante para a nossa vida quando pensamos no exercício da nossa fé. Porque creio que todos nós andamos de uma forma, muitas vezes, turbulenta, de uma vida insegura, de uma vida, muitas vezes, desregrada, sem conhecimento, sem saber o que é realmente o sentido da vida. Assim também como a família, como os nossos filhos, que quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos que pela fé eu posso crer, pela fé eu posso entender a grandeza de Deus, pela fé eu posso saber que eu posso ter uma vida contínua na presença de Deus. Esse alimento, essa realidade, ela sensibiliza, ela mexe conosco, ela mexe em nosso coração, ela mexe em nossa vida, ela nos dá a garantia, ela nos dá a certeza da vitória, porque a fé, ela remove algo impossível em nossas vidas. Aleluia, Deus. Poderia testemunhar muitas coisas que Deus já fez. Poderia dizer muitas coisas que Deus já tem realizado através da fé. A fé é aquela coisa que nós cremos, nós esperamos, nós confirmamos até a vontade de Deus prevalecer em nossas vidas. Por isso, a fé é algo invisível. Aleluia, Deus. Mas eu tenho fé, eu creio no poder da oração, Pai. Nós podemos perceber Jesus, na nossa obrigada, vida meu o quanto a fé Grandioso significa para és cada um de Pai. nós. Em Por nome isso, de Jesus, a Bíblia diz na oração sacerdotal faz um milagre, Jesus. Eu creio. santificai-o na verdade. Oh, glória, aleluia. Porque o mundo já está cheio de mentira, de enganação, tantas coisas no mundo que atrapalham até a humanidade a viver com dignidade e com responsabilidade. Mas a fé, aquilo que santifica, aquilo que cresce, que move dentro de cada um de nós, dá sentido para a nossa vida, dá sentido para a nossa realidade. Nós estamos aqui porque temos fé, nós estamos aqui porque temos esperança, temos alegria, temos o prazer de viver na presença de Deus. Aleluia, Deus. Mesmo que nós não conhecemos, mesmo que nós não sabemos o que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas pela fé nós cremos. Aleluia, Pela fé Deus. nós esperamos. Oh, Pela Jesus, fé obrigado. temos aquele sentido profundo que cresce, que germina dentro de nós. Aleluia, Deus. E digo para os amados e amadas, Aleluia. que quando eu estou triste, quando eu estou muitas vezes ferido, quando eu estou desanimado, esse alimento aqui me renova. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É, Por Jesus. isso,
meditar na palavra de Deus, buscar um sentido para a vida. E aqui nós aprendemos o que é a realidade da nossa vida. É na palavra de Deus que conseguimos aprofundar de conhecimento, de saber que existe um Deus, que um dia Ele vai nos dar algo precioso. Aleluia, Deus. Porque Ele foi preparar lugar. Porque Ele vai dar uma coroa de vida. Oh, glória. Ele dará seu galardão. Aleluia. Para cada um. Mas você precisa levar essa fé. Você precisa levar algo para apresentar a Deus. E através da fé, a santificação, o nosso crescimento como igreja, como irmão. É isso que Deus espera de cada um de nós. Eu creio, Jesus. É isso que sensibiliza a nossa vida. É isso que nos dá coragem. É isso que nos dá determinação para a nossa vida. Para que possamos olhar para a santificação da verdade. Aleluia, Jesus. Para o caminho único, que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Aleluia, Eu Pai. preciso ter essa fé. Eu preciso ter esse compromisso. Eu preciso buscar com intensidade, para que nós possamos perceber que pela fé eu tenho confiança em Deus. E essa confiança ninguém tira de nós. Aleluia. Como diz Paulo, que mesmo na sua fraqueza, ele sentia forte pela fé. É esta fé que confiamos, que acreditamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer do melhor que você quiser, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Só conseguimos agradar a Deus quando esta fé ela sensibiliza a nossa vida, quando esta fé ela transforma a nossa vida, quando esta fé renova a nossa esperança, quando achamos que está tudo perdido, que não há mais nada a fazer, a fé ela vai dar uma nova caminhada, uma nova esperança, uma nova alegria. Algo novo começa a acontecer dentro de cada um de nós. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que nós esperamos? Nós esperamos a redenção, a salvação. Nós esperamos Jesus voltar. Mas uma coisa, amados, nós temos que ter em mente: se Jesus não voltar, nós vamos ter um encontro com Ele. Porque mesmo depois de morto, vamos esperar, continuar esperando, porque a alma selada, guardada para o dia da redenção, para o dia da salvação. Essa é a confiança que nós temos. Então, para mim, não importa estar vivo ou estar morto. O que importa é que estamos em Cristo Jesus, que temos fé, que temos esperança, que temos alegria e que temos o prazer de viver. Que nada pode impedir a nossa caminhada, que nada pode tirar do caminho da fé, da esperança, da alegria, e da qual é contagiante em cada um de nós. Buscar a unidade da fé e o milagre mediante a fé acontecerá. Aleluia. Buscar o milagre da fé. Por isso, as amadas e os amados oram e buscam a Deus. Estamos aqui para buscar a Deus. Estamos aqui para orar, para colocar diante de Deus a nossa vida, os nossos filhos, os nossos netos. Por exemplo, tenho um sobrinho já de terceira geração, uma família que eu nem conheço toda a família, tão grande que é, mas todos os dias eu oro pela família. Aleluia, Mas Deus. todos os dias coloco os filhos diante do Senhor. Aleluia, Deus. Pela Glória. fé, esperando o milagre acontecer, Oh, esperando que glória. Deus possa agir, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa fortalecer, para que Deus possa reanimar, para que Deus possa nos dar a convicção, a certeza daquilo que nós esperamos.
Aleluia, Deus. Obrigado, Essa é a confirmação que Deus faz dentro de cada um de nós, porque temos fé e esperamos em Deus. E quando esperamos em Deus, algo acontece. Aleluia. De maravilhoso. Aleluia. Porque o Deus que nós cremos é um Deus de resposta. Eu É um creio, Deus poderoso. Jesus, eu creio. É Senhor absoluto. É o Criador dos céus e da terra. E Ele nos Pai, deixou em nome de Jesus. um grande legado através da sua palavra, para que nós tenhamos essa Em convicção. nome de Para que nós Jesus. tenhamos essa certeza que pela fé seremos mais do que vencedores. Eu tomo posse, Jesus. Por Eu isso, tomo posse. permanecer em Cristo Jesus pela fé. Aleluia. A fé é a fonte de toda a alegria para o nosso coração. Grande Deus. A certeza, Aleluia. o testemunho e tudo aquilo que podemos colocar diante de Deus. Aleluia, Pai. Pela fé, Eu creio. esperando com uma convicção Jesus. que nada pode impedir, que nada pode tirar do nosso coração, da nossa vida. Essa certeza, essa alegria, é uma fonte de alegria que germina, que brota dentro de cada um de nós. Eu creio, Como diz o livro de Snark Rocha, Eu creio. entristecido, mas sempre alegre. Eu creio, Jesus. Eu creio. Entristecido, mas sempre confiante. Eu creio, Jesus. Entristecido, mas Aleluia. sempre esperançoso. no Senhor. Aleluia, Jesus. Com essa confiança, com essa certeza, com essa responsabilidade de cada um de nós, de interceder, de orar, de pedir, com fé, com esperança, com santificação, santifica-o na verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade, é o caminho que norteia, que ensina, que livra, que nos dá entendimento, que nos dá compreensão, que nos dá alegria de viver, e viver Eu com creio, firmeza, Pai. com estabilidade. Eu tomo posse, Jesus. Porque a fé traz a todo aquele que crê a remissão de todos os nossos pecados. Aleluia. Tudo aquilo que cometemos Sim, Pai. é maravilhoso, É Deus. é grandioso, Oh, Jesus. porque Gratidão, pecamos, erramos, Pai. falhamos, saímos da Gratidão, presença Pai. de Deus. Oh, Mas meu pela Jesus, fé, eu te nós louvo, eu te confessamos agradeço, eu nossos te rendo graças, E Pai. Ele é justo e fiel Esse para nos culto perdoar maravilhoso, de todos Pai, os nossos faz um pecados. milagre, meu Jesus, eu creio, em Esse nome é o de Deus que nós Jesus. temos. Oh, Pai querido, Esse é o Deus que nós buscamos. derrama, Esse é o Deus que nos dá prazer de viver. é, Pai, Esse é o Deus que dá uma alegria contagiante em todas as situações da qual nós vivemos no nosso dia a dia. Não importa o que vai acontecer hoje ou amanhã. O que importa é que estamos em Cristo Jesus. aleluia, O que importa é que estamos com Ele. grande E se Deus, estamos com Ele, não temos medo absolutamente de nada. Nada vai afligir as nossas vidas. Porque a esperança que germina, que nasce dentro de cada um de nós, ela nos consagra para a verdade, pela tua verdade e pela tua palavra, que nos ensina, que nos transmite algo que nos dá segurança, que nos dá estabilidade para viver uma vida santa, pura diante de Deus. oh glória, Quando aleluia, renovamos os nossos pensamentos, os nossos ideais diante de Deus. aleluia, É algo verdadeiro, é algo positivo, é algo transformador, é algo renovador, é algo que na qual nós podemos viver com toda a estabilidade diante de Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. grande Deus, Porque aleluia. Ele nos ama. Oh Jesus, eu te louvo, Pai, eu te engrandeço, Eu Pai, estava em nome de Jesus, Pensando toda honra e toda glória seja no dada ao versículo Pai, ao Filho e ao Zacarias Espírito Santo de 4:6, Deus. né? Zacarias Não 4:6. por força, Nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito. diz o Senhor dos exércitos, Exércitos, diz o o Senhor
Senhor dos exércitos. Aí depois é um canto mais fácil decorar o versículo. É Deus. Aí decora o versículo. Né? Então tem muitos versículos na Bíblia que a gente fazia evangelização, foi 30 anos de evangelização aí, e a gente era tudo a capela, né? Então nós cantávamos a Bíblia, cantávamos os salmos, cantávamos esses versículos aqui, né? É muito importante. Isso também é bom para a nossa fé, é bom para o nosso compromisso, é bom para o nosso crescimento, é bom para a santificação da nossa vida. Então esta fé que nos santifica para uma vida como verdadeiro cidadão do céu. Que todos nós, amados e amadas, possamos ser esse cidadão do céu. Amém. Que Deus nos abençoe.